Olá pessoal, tudo bom? Estamos de volta aqui com o nosso curso de Direito da Seguridade Social e agora eu vou falar sobre os aspectos constitucionais da Previdência Social no seu regime geral. Então a ideia aqui é estudar o artigo 201 da Constituição, que trata do regime geral, e as mudanças trazidas pela emenda 103 de 2019. Então, bora lá para os nossos slides. Nosso plantão semanal de estudo, então, envolve o direito à Previdência Social, o regime geral da Previdência Social. A gente vai estudar aí todas as disposições constitucionais relativas ao 201 e as novas regras trazidas pela emenda constitucional 103 de 2019, a famosa reforma da Previdência. Além das videoaulas, vocês têm bibliografia para leitura aqui no link indicado, e outros materiais complementares disponibilizados no Moodle, além do exercício final para checagem de conhecimento. Antes de entrar propriamente na redação do artigo 201, eu preciso trazer dois conceitos aqui para vocês. O primeiro deles, regimes previdenciários. Então, regimes previdenciários, no âmbito da nossa Constituição existem dois. O regime público, que será formado pelo regime próprio dos servidores públicos e o regime geral da Previdência Social, e um regime privado, que está previsto no artigo 202, que trata da Previdência Complementar. Então, o regime público é ativado pelo Estado, prestado pelo Estado, custeado mediante contribuição dos cidadãos, e o regime privado é operado por empresas públicas ou privadas ou de capital misto e prestam serviços a quem dela contratar. Então, esse é o primeiro conceito. O segundo conceito diz respeito aos regimes financeiros de previdência, que também, no âmbito da nossa Constituição, são de dois tipos. O regime mutualista, que vai atender a parte pública da Previdência. Segundo a ideia do regime mutualista, quem está aposentado hoje é sustentado com as contribuições que são pagas hoje. Quem for se aposentar no futuro será sustentado com os contribuintes do futuro, com o dinheiro dos contribuintes do futuro. Então, é um pacto intergeracional, onde quem está pagando a Previdência hoje tem um compromisso com quem está aposentado hoje. Quem vai pagar no futuro terá um compromisso com quem se aposentar no futuro. Essa ideia é diferente do regime de capitalização. O regime mutualista demanda um pacto intergeracional e uma solidariedade entre todos que vão participar do sistema. Agora, no regime de capitalização, não. As contribuições são individualizadas, elas representam muitas vezes cotas de fundos, essas cotas são individualizadas, e o dinheiro que você paga é exatamente o dinheiro que vai custear a sua aposentadoria no futuro. Então, existe aí uma conta corrente que individualiza os seus valores e são esses valores que vão te sustentar no futuro. Essa é a ideia da capitalização. Então, aqui, finalmente, o artigo 201, que dispõe sobre a forma de organização e as coberturas oferecidas pela Previdência Social no Brasil. Diz lá o artigo 201, a Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral de previdência social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a 1. Cobertura de eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada. 2. Proteção à maternidade, especialmente à gestante. 3. Proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. 4. Salário, família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda. E 5. Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no parágrafo 2º. Então, três pontos, aliás, que é importante mencionar aqui são os seguintes. O primeiro, o caráter contributivo. O sistema ele é custeado mediante contribuições. Então, diferentemente do que a gente viu na parte de saúde e na parte de assistência, aqui só vai participar do programa
quem contribuir efetivamente, e mais, né? Tem que contribuir e cumprir as carências. Carência é o número mínimo de parcelas que você deve pagar antes de ter direito a um benefício. Então você vai se filiar ao sistema e vai ter que pagar um número de parcelas, sendo que antes de completar esse número mínimo de parcelas, você não terá direito à cobertura previdenciária. Essa ideia é típica de seguro, né? Todos os sistemas de seguro funcionam assim e a relação aqui é bem parecida com a de seguro, como a gente vai ver quando entrarmos na Lei 8.213. Outro ponto que chama atenção também no caput do 201 é que a filiação é obrigatória. O sistema abre a possibilidade de adesão facultativa. A gente já viu que existe o segurado facultativo que vai aderir porque ele quer ter a proteção, mas aqueles que exercem atividade remunerada e são sustentados com seu próprio trabalho, todos eles devem participar do sistema da Previdência Social, tem filiação obrigatória. E por fim, o terceiro conceito que eu gostaria de chamar a atenção aqui trata do equilíbrio financeiro atuarial. As contribuições previdenciárias elas formam um fundo destinado ao financiamento das prestações, cuja gestão cuida para que o sistema não se torne nem deficitário nem superavitário. Ele tem que ser equilibrado, nem ter dinheiro de mais, nem dinheiro de menos. Dinheiro de mais significa que investimentos importantes poderiam ser feitos e melhorar a nossa capacidade produtiva, melhorar a nossa infraestrutura, e esses investimentos não estão sendo feitos porque o dinheiro está represado na Previdência. O dinheiro de menos significa que a gente vai ter que tirar dinheiro de coisas importantes para poder custear a Previdência. Então, por isso que o artigo 201 estabelece como premissa da Previdência o equilíbrio financeiro atuarial, né? E os 5 incisos aqui vão trazer as coberturas mínimas que devem ser atendidas pelo INSS no Brasil. Aqui só para fazer um destaque, né, os pontos que estão grifados em amarelo e vermelho são os pontos que foram alterados pela emenda 103. Né? Na redação anterior não havia a complementação do regime geral com a expressão de previdência social, e no inciso 1, em vez de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho, a previsão era a cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. Então, a redação não traz uma grande alteração, mas gera dúvida, por exemplo, se a cobertura relativa às doenças não relacionadas ao trabalho estariam dentro da cobertura previdenciária, né? Já que antes se falava só em doença, e aí não se diria nada relacionado ao trabalho, mas aqui, quando se trata de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho, se coloca em dúvida aqui a possibilidade de cobertura sobre as doenças não relacionadas ao trabalho. Passando para os parágrafos, o parágrafo 1º teve uma alteração, ele foi cindido em 2 incisos, antigamente a redação era uma só. Então diz lá o parágrafo 1º que é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvados nos termos da lei complementar a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão da aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados. Inciso 1. Com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multidisciplinar. E 2. Cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Então, na redação anterior, falava que era vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratarem de segurados portadores de deficiência nos termos definidos em lei complementar.
Então, a remessa à lei complementar da definição dos critérios já era comum a ambas redações, né, tanto a nova quanto a antiga. E a ideia de ressalva para essas duas categorias também já era presente. Né? O que ficou explicitado aqui é que constitucionalmente há necessidade de se definir uma avaliação biopsicossocial, que vai ser realizada tanto pela equipe médica do INSS quanto a equipe de assistentes sociais do INSS, para definir o grau de deficiência, né? Já existe uma lei complementar, que é a Lei Complementar 142 de 2013, e que foi recepcionada pela emenda como sendo a lei aplicável. A gente vai dar uma olhada no artigo 22 do texto da emenda, né? Estabelece lá quais são os critérios para as pessoas com deficiência. E no âmbito das atividades de risco, né, ainda não há uma lei complementar. Por enquanto, a regulamentação está no artigo 57 e 58 da 8.213 e a emenda lá no artigo 19, parágrafo 1º, inciso 1, diz que enquanto não for criada a lei complementar específica, continua valendo a redação do artigo 57 e 58. Aqui a grande discussão diz respeito às atividades consideradas perigosas, né? Pessoas que trabalham com explosivos, pessoas que trabalham com segurança privada, enfim, aquelas atividades consideradas perigosas, não estariam acobertadas aqui, né? Porque envolveria a ideia de outros tipos de risco, que não aqueles aqui especificados. O conceito de agente químico, físico ou biológico prejudicial à saúde é englobado pela insalubridade, mas acaba não englobando a periculosidade. Aqui no slide 9, nós vemos do parágrafo 2º até o parágrafo 6º. Esses parágrafos não foram impactados pela reforma da Previdência, e vamos dar uma olhadinha na redação de cada um. O parágrafo 2º diz que nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior a um salário mínimo. Para o ano de 2020, o salário mínimo é R$ 1.045, então o valor mínimo que o INSS vai pagar nos benefícios que sejam substitutivos da renda será o valor de um salário mínimo. Parágrafo 3º diz que todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefícios serão devidamente atualizados na forma da lei. Essa previsão está no artigo 29b da Lei 8.213 e o índice que está lá estabelecido é o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é medido pelo IBGE. Então, todas as contribuições que forem pagas ao longo do tempo, para que elas não percam o valor, né, pela inflação, pela passagem do tempo, enfim, elas serão atualizadas monetariamente. Parágrafo 4º fala que é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, conforme critérios definidos em lei. Então aqui também o índice de atualização é o INPC, a previsão está no artigo 41A da Lei 8.213, e teve um debate interessante aqui no STF que fala sobre o poder de compra, né? Um dos artigos da Lei 8.212 vai falar em poder de compra. Porém, o Supremo entendeu que, na verdade, a ideia de valor real aqui prevista na Constituição é o reajustamento dos valores puros e simples sem garantia de reposição da inflação. Então, o melhor índice aqui seria o IPCA, que de fato reflete a inflação. O INPC nem sempre acaba dando essa reflexão, mas o benefício é que ele nunca vai poder diminuir de tamanho. Se o indivíduo ganha R$ 3.000 de benefício e esse benefício é reajustado, ele vai para 3.250, depois ele não pode ser reajustado para baixo e diminuir o valor, ele sempre vai manter aquele valor. O parágrafo 5º diz que é vedada a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio de previdência. Essa regra não é original da Constituição, ela entrou na Constituição na emenda 20 de 98, exatamente porque estava se percebendo esse fenômeno, né? Os servidores públicos que tinham melhores salários podiam contribuir mais para a Previdência e acabavam contribuindo também para o regime geral.
e, consequentemente, obtinham uma aposentadoria do regime geral e outra do regime próprio. A Constituição aqui para vedar um desequilíbrio nos regimes e onerar muito o regime geral, já que os servidores têm a proteção no regime próprio, então ficou proibida essa participação. Parágrafo 6º diz da gratificação natalina, que todos os aposentados e pensionistas deverão receber no mês de dezembro. Diz respeito aí à 13ª parcela do benefício, é a mesma lógica do 13º salário, já que a gente paga contribuição em cima do 13º quando recebe esse 13º, depois então isso volta na forma de uma 13ª parcela e uma gratificação natalina que o segurado tem direito. Aqui no slide 10 nós temos o parágrafo 7º, ele é a maior mudança trazida pela reforma da Previdência, já que cria a famigerada idade mínima para aposentadoria e acaba extinguindo a aposentadoria por tempo de contribuição no Brasil. Então, antigamente você poderia se aposentar por idade, quando você chegasse numa determinada idade, tendo cumprido um tempo mínimo de carência, ou se aposentadoria por tempo de contribuição, quando, independentemente da idade, você somasse um tempo de contribuição, né? Esse texto achurado aqui no slide representa o texto revogado. Então, vocês têm aqui o inciso 1, que falava que o homem poderia se aposentar aos 35 anos de contribuição. Então, um homem que começou a trabalhar aos 20 anos de idade poderia chegar aos 55 anos de idade e se aposentar. Ou uma mulher mediante 30 anos de contribuição. Então, pensando numa mulher também que começasse a trabalhar aos 20 anos de idade, aos 50 anos ela poderia requerer a aposentadoria dela. Isso não é mais possível, né? É necessário aí que se atinja a idade mínima de 65 anos o homem e 62 anos a mulher, tendo um tempo mínimo de contribuição que a gente vai ver, que é de 20 anos para o homem e 15 anos para a mulher. Já já eu retorno nesse detalhe. O inciso 2, ele trazia, antes da emenda, trazia a previsão da aposentadoria por idade. Então o homem poderia se aposentar aos 65 anos, a mulher poderia se aposentar aos 60 anos, desde que para isso eles tenham contribuído 15 anos, eles teriam que somar 15 anos de contribuição e 65 anos de idade se homem, ou 15 anos de contribuição, 60 anos de idade se mulher, obviamente tempo mínimo, podendo subir mais esse tempo de contribuição, sendo que essa idade seria reduzida para trabalhadores rurais em 5 anos, desde que trabalhassem em regime de economia familiar, na condição de produtor rural, garimpeiro, pescador artesanal, etc. Agora, o inciso 2 traz só a previsão dos trabalhadores rurais, diminuindo em 5 anos a idade mínima para que eles possam se aposentar. Então, o homem se aposentaria com 60 anos e a mulher com 55 anos, sendo considerados aí os trabalhadores rurais em regime de economia familiar, aqueles que trabalham todos juntos numa pequena propriedade rural, tirando o sustento aí da sua atividade agrícola. No slide 11, nós temos o parágrafo 8º. O parágrafo 8º diz que o requisito de idade a que se refere o inciso 1 do parágrafo 7º será reduzido em 5 anos também para os professores, que comprove tempo de efetivo exercício das funções em magistério na educação infantil, ensino fundamental e médio, fixado em lei complementar. A alteração aqui que antigamente falava em lei só, agora existe essa necessidade de lei complementar, mas essa previsão de redução em 5 anos já existe no direito atual. Com relação ao parágrafo 9º, para fins de aposentadoria será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime geral de previdência social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira de acordo com os critérios estabelecidos em lei. Aqui já existe uma lei que define esses critérios, é a Lei 9796 de 99,
que estabelece então quais são esses critérios. Eu vou colocar um quadrinho aqui que vai ajudar a gente a entender um pouco essa contagem recíproca. Para explicar para vocês o que é a contagem recíproca, a gente pode usar exemplos que são bastante próximos a nós, né? Vamos pensar então aí que vocês vão terminar a faculdade, vão prestar a OAB, se tornarem advogados. Como advogados, vocês vão contribuir para o INSS. Para o INSS, vamos supor que vocês passaram lá 5 anos atuando como advogados e fazendo suas contribuições, e aí num belo dia vocês prestam um concurso e passam para a magistratura federal. E aí vocês vão começar a contribuir para o regime próprio dos servidores públicos da União. E legal, bacana, você está lá trabalhando na magistratura, enfim, um belo dia, né, vai dando 25, 30, 35 anos, então vamos supor aqui que você está com 32 anos de tempo de contribuição, e falou assim, poxa, eu já estou aqui chegando nos meus 65 anos, quero me aposentar, mas para poder me aposentar bem eu preciso somar mais tempo de contribuição, e você se recorda daqueles 5 anos de contribuição para o INSS na época que você era advogado. Você, como uma pessoa organizada, tem lá todos os seus documentos guardados, tudo bonitinho. Então é possível migrar esse tempo de contribuição, o documento que vai ser utilizado, um documento chamado CTC, Certidão de Tempo de Contribuição, e aí esses 5 anos seriam integrados aqui, então mais 5 anos, se somaria 37 anos de contribuição no total, ficando mais perto da sua aposentadoria. E o contrário também é possível, né? Tem professores aqui da casa que já foram juízes, já foram procuradores e não se aposentaram como juízes, acabaram saindo antes, viraram advogados e hoje contribuem para o INSS. Esse tempo aqui é possível de migração nesses casos também. Então, é essa possibilidade do dinheiro fluir do regime próprio para o regime geral e vice-versa que nós chamamos de contagem recíproca. Aqui o parágrafo 9A, uma novidade que foi trazida pela emenda, ele foi incluído aqui pela emenda 103, ele diz que o tempo de serviço militar exercido nas atividades de que trata o artigo 42, 142 e 143, e o tempo de contribuição ao regime geral de previdência social ou a regimes próprios de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referente aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes. Antigamente não existia essa autorização, né, para que o tempo de militar fosse contado na contagem recíproca. Os militares têm um sistema próprio de aposentadorias, é um sistema diferente, né? O militar ele não se aposenta, ele vai para a reforma, primeiro ele vai para a reserva, depois ele vai para a reforma, enfim, de tempos em tempos ele pode ser convocado e tal, mas agora então existe essa possibilidade, né? Para quem ingressou depois nas Forças Armadas e tem um tempo de contribuição junto ao regime geral, ele pode migrar para o regime das Forças Armadas e vice-versa. Em sequência, no parágrafo 10, nós temos uma disposição que permite uma participação do setor privado no âmbito da previdência social, falando sobre os acidentes de trabalho. Então, diz lá o parágrafo 10 que a lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, inclusive os decorrentes de acidente de trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado. Antigamente a Constituição falava em lei ordinária, agora ela diz que é lei complementar. Fato é que, seja na época que era só lei e agora que é lei complementar, ainda não existe a regra, né, que regulamenta esse atendimento concorrente. Então, por enquanto, o INSS continua sendo a única seguradora brasileira a prestar uma prestação de renda continuada aos trabalhadores quando do acidente de trabalho.
Parágrafo 11 não foi alterado. Diz lá que os ganhos habituais do empregado a qualquer título serão incorporados ao salário para efeitos de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei. Essa lei é a Lei 8.212 de 91, que diz lá no artigo 28 quais são as hipóteses em que há incidência e no parágrafo 9 quais são as hipóteses em que estão excluídas essa incidência. Também vale a pena chamar a atenção para o artigo 457 e 458 da CLT, que vão definir o conceito de remuneração e também ali trazem normas que tratam da incidência ou não das contribuições previdenciárias. Num cenário onde a Previdência estava passando por uma reforma, enfim, precisava arrecadar, essa mudança no conceito de remuneração acabou impactando na arrecadação da Previdência, ela diminui essa arrecadação, mas com a chegada da reforma, a expectativa do governo era reequilibrar essas contas com a criação de maiores obstáculos para obter o benefício previdenciário. Parágrafo 12 também foi alterado, né? Inclui aí o trabalhador informal, que não tinha previsão anterior na Constituição. Então diz lá que a lei instituirá o Sistema Especial de Inclusão Previdenciária, com alíquotas diferenciadas para atender os trabalhadores de baixa renda, inclusive aqueles que estão em informalidade e aqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes à família de baixa renda. Então, o dono ou a dona de casa, que trabalha exclusivamente em casa, cuidando dos filhos e que pertence a uma família de baixa renda, poderia pagar uma contribuição com alíquota diferenciada, né? E os trabalhadores informais e os trabalhadores de baixa renda também pagariam com alíquotas diferenciadas. A Lei 8.212 e a Lei 8.213 trazem previsões relativas que continuam se aplicando até que outras legislações venham a alterar esses critérios. E aqui o parágrafo 13, que diz que a aposentadoria será concedida ao segurado de que trata o parágrafo 12, terá o valor de um salário mínimo. Então, esses trabalhadores de baixa renda, trabalhadores informais e os segurados sem renda que trabalham no âmbito doméstico teriam direito à aposentadoria de, no máximo, o valor de um salário mínimo. O último slide dessa parte constitucional diz respeito aqui aos parágrafos 14, 15 e 16, eram parágrafos que não existiam antes na Constituição, foram incluídos pela emenda 103. Então, o parágrafo 14 diz que é vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão de benefícios previdenciários e de contagem recíproca. A ideia de tempo fictício é quando se utiliza algum fator multiplicador, que passaria de X anos para Y anos. Então, a aposentadoria especial, por exemplo, tinha uma previsão de um fator multiplicador de 1,4 e 1,2 para os trabalhadores que elaboravam exposto ao risco. Então, o trabalhador que trabalhava 10 anos e ele tinha direito ao fator de 1,4, quando você multiplicava esse valor, dava 14 anos. Então, eram 4 anos de tempo ficto que eram admitidos ali para aquele trabalhador, quando na verdade ele trabalhou 10. Mas isso era feito porque ele trabalhava em atividade de risco. A saúde dele ficava exposta a um risco maior, né? Pensando agora no caso do coronavírus, os médicos, os enfermeiros, todos eles estão expostos a um risco demasiado. Então, seria mais justo que eles pudessem se aposentar mais cedo. O parágrafo 15 diz que a lei complementar estabelecerá as vedações, regras e condições para acumulação de benefícios previdenciários. Então, a regra é proibir a acumulação, a exceção é permitir a acumulação. Então, a gente já vai ver, o próprio texto da emenda traz ali algumas regras a serem aplicadas já de imediato. E o parágrafo 16 trata dos empregados de consórcio público e das empresas públicas, das sociedades de economias mistas e suas subsidiárias, que serão aposentados compulsoriamente, observando o tempo mínimo de contribuição
ao atingir a idade máxima de que trata o artigo 40, na forma estabelecida em lei. Então, do mesmo jeito que acontece para os servidores públicos, a aposentadoria compulsória, né, ao atingir uma determinada idade, então os empregados desses consórcios, empresas públicas e sociedades de economia mista também passarão a ser aposentados compulsoriamente, né? Funcionários do Banco do Brasil, Petrobras, Correios, enfim, passariam a ser aposentados compulsoriamente. Com isso, a gente encerra essa parte dos aspectos constitucionais, verificamos todas as mudanças feitas no artigo 201 da Constituição e no nosso próximo podcast eu vou tratar das demais disposições constitucionais que foram trazidas pela emenda 103, são várias regras aplicáveis ao regime geral e nós vamos comentar uma a uma. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!